Oi, meu público! Hoje eu tô aqui com o Fábio Skoteski, ator, dublador, professor de dublagem e diretor de dublagem. E a gente vai fazer um bate-papo sobre dublagem. Fábio, você pode fazer uma apresentação sobre você? Sobre sua carreira? Sim, senhorita. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar em empregos convencionais, né? E o pessoal sempre me enchia o saco falando, cara, você tá perdendo dinheiro, vai fazer alguma coisa com essa voz, porque eu sempre encho o saco das pessoas com várias vozes diferentes, desde criancinha. Então, eu sei imitar vários personagens e meus amigos sempre falavam, vai procurar um curso, vai fazer alguma coisa voltada para sua voz. Em 2015 eu tinha 20 anos eu tinha, 2015. Eu achei o curso de dublagem e eu fui fazer o curso de dublagem. E a diretora que nos deu esse curso, ela achou muito interessante minha voz e já me colocou para trabalhar logo em seguida. E aí desandou. Fiz várias coisas, meu portfólio tá bem grandinho já, porque eu tenho 3 anos e meio como dublador e quase 1 ano como professor de dublagem e diretor. Então eu tenho uma experienciazinha bem divertida aí. Então você pode falar um pouco mais sobre os seus personagens? Eu lembro que o primeiro personagem que eu fiz foi um palhacinho de brinquedo, que era o capeta encarnado. Era chato, era muito chato, ele saía de uma mochila pra atazanar as duas protagonistas. E nessa animação, que chama Mimi e Lisa, ela passou na TV Escola, que é a exibição nacional. E tem 11 episódios, eu fiz uma voz por episódio. Eu fiz um personagem por episódio, um personagem diferente. E esse palhacinho, ele falava, ai, maleficamente, ele saía da mochila e falava, eu vou pegar vocês. E daí eu fiz um outro personagem nesse, vou falar dos 3 que eu mais gostei de fazer. Eu fiz um vírus da garganta, olha que ironia, né? Um dublador dublando um vírus da garganta, seu arqui-inimigo. E ele era meio metaleirão, assim, ele era um roqueiro, e ele roubou a voz de uma cantora, e ele era malvado, e ele era careca. E o outro personagem que eu fiz nessa animaçãozinha foi Nélio Flash, que era uma minhoca velocista. Então, ele falava, de um jeito um pouco ingênuo, ai, por que vocês não me veem ganhar de novo? Eu ganho sempre. Na cidade, eu sou o melhor. Sempre fico em primeiro lugar. Essas 3 vozes foram as mais divertidas de fazer nessa animaçãozinha, que foi a primeira que eu fiz. Que é sobre uma menininha cega, que é a Mimi, que conhece uma menininha que não é cega. Viram amigas, super amigas, e elas descobrem o mundo e mostram como a Mimi enxerga as coisas sem ter a visão. Então é super legal essa animação, procurem depois. É uma animação eslovaca, foi muito difícil de dublar, mas ficou super divertido no final. Depois disso, eu fiz o Fantástico Laboratório do Dr. Boris, que foi uma propaganda que eu participei, são 12 episódiozinhos, e eu fiz 2 personagens. Tem só 2 personagens e eu fiz esses 2. Que é o Dr. Boris, que é um cientista maluco que fala com sotaque meio austríaco. E tem o Zóio, que é o assistente do professor, que ele é bobo e ele é super ingênuo. Então o professor, ele testa as coisas de eletricidade no Zóio. Ele fala, Zóio, vai lá na tomada e ligue um monte de coisa. E o Zóio fala, tá bom, professor, tá bom, eu vou lá e ligo. Daí ele morre eletrocutado. Explode a cabeça dele. E é uma maravilha. Essa eu tinha que parar, fazer intervalos pra dar risada. Porque, né, era ridículo de engraçado. Daí eu fiz o Gaston. O Gaston foi muito divertido de fazer. O Gaston, ele se passa numa redação de jornal e eu fiz o meu personagem principal foi o Ivo Lebras, que é o desenhista da redação. E ele é super aplicado, super trabalhador e ele fala com a minha voz mesmo, só que um pouquinho mais alta. Fala, Gaston? Obviamente o artista não tá. Um queijo! Que gostoso! Então, ele é como se fosse um dos melhores amigos do Gaston, e ele aparece quase todo episódio. Fora ele, eu fiz mais umas 30 vozes, mais ou menos. Então era voz pra caramba. Então eu fiz todos os bichos. Tinha um gato do Gaston que miau, miau. Tinha a gaivota que dava uns gritão assim, E todos o ratinho que eu fiz. Todos os bichos que tinha nesse desenho eu fiz.
Foi muito legal. Tem 70 e tantos episódios e passou na TV Futura. Daí chegou os trabalhos sérios, né? Eu fiz o Aiko Incarnation, que eu fiz o Yuya Kanzaki, que é o protagonista. Tem dois protagonistas, né? A Aiko, que é a mocinha, e o Yuya Kanzaki, que é como se fosse um protetor dela. E ele é super sério. Ele não muda a expressão facial dele pra falar. E ele é super misterioso. Então foi muito difícil pra mim. Porque eu saí de um desenho que eu fiz 30 vozes e eu não podia colocar muita emoção na minha voz. Então foi um desafio muito grande pra mim. Mas eu gosto de fazer várias vozes. Aí depois desse eu fiz o Rastros de um Sequestro, que também é um filme muito legal, é um suspense policial. Que eu fiz um dos protagonistas também, são dois irmãos os protagonistas. E eu faço um agente duplo. Então eu tenho tanto a minha voz boazinha quanto a minha voz malvada. E também foi super difícil, porque filme com pessoas é totalmente diferente do filme da animação. Então o desenho você tem a liberdade de fazer a voz que você quiser, com pessoas você não pode fazer isso. Depois disso eu fiz Paradise Police, se a Lia não pode assistir. Esse é para maiores de 16 anos e tá na Netflix. Acho que foi o último trabalho que eu fiz umas 15, 20 vozes mais ou menos. Mas eu fiz 3 personagens principaizinhos, que é o Tira Cadeirante, o Robbie e o Anton, que é o assistente da prefeita de Paradise, que é onde se passa a série. Eu acho que esses foram a maioria dos trabalhos que eu fiz até hoje, em 3 anos e pouco de dublagem. Quando eu comecei a dublar, eu comecei com animação. E eu achava que eu só gostava de animação, porque você pode brincar mais com a voz. E quando eu fiz voice over, que é mais... não tem tanta emoção assim, eu achava ainda mais que eu preferia animação. Só que quando eu comecei a fazer terror, ficção científica, eu descobri que não é só animação que eu gosto. Eu adorei fazer terror e ficção científica. E foi uma experiência muito legal pra mim. E você tem alguma preferência, assim, que você gosta mais? Então, o meu forte é a animação. Então, o meu rendimento é quase 50% maior quando eu tô fazendo animação. Por brincar desde criancinha e porque eu me divirto fazendo. Eu adoro fazer um monte de voz e criar vozes pra mim é muito fácil. Então eu tenho essa facilidade. Esse personagem aqui, eu faço uma voz, eu lembro e eu tenho uma memória boa, então eu lembro das outras vozes que eu já fiz pra eu não repetir. Que é muito difícil, porque às vezes você não lembra. Aconteceu isso comigo uma vez. Uma vez eu fiquei no estúdio gravando 3 ou 4 horas. Só com essa voz. 3 ou 4 horas. Daí teve uma hora que eu esqueci como é que eu fazia essa voz. E eu não conseguia fazer de novo. Aí eu pensei, passa aí de novo o negócio que eu fiz pra eu tentar fazer. Mas realmente é muito difícil. É difícil pra caramba. Mas eu me divirto muito. E o Rastros de um Sequestro que eu falei, que é o filme, é um suspense quase terror, assim. E eu adorei fazer. Tem cenas dramáticas ali que o meu personagem chora e fica com ódio. E eu acho muito legal essa exposição do sentimento cru ali, sabe? E o dublador ele tem só a voz dentro do estúdio pra impressionar o público. Então a gente tem que usar ela da melhor forma possível. A gente tem que virar o personagem dentro do estúdio. Pra gente conseguir passar a emoção da melhor forma possível. Mas o meu preferido é a animação. Bom, quando você fez essa última voz, dá pra perceber que força um pouco a voz. Então, quais cuidados assim que você tem? Tanto essa voz Quanto essa voz, ou Qualquer outra voz que eu fizer, eu preciso ter um cuidado específico com a minha voz. Eu conheço os meus limites, né? Eu sempre explorei muito o que eu conseguia fazer e o que eu não conseguia. Então eu evito forçar a minha voz. Eu faço o que é confortável pra mim. Se começa a me machucar, eu falo, opa, eu vou mudar a voz, tá me machucando. Se eu continuar, realmente eu nunca fiquei sem voz, mas é muito perigoso pro dublador ter uma lesão nas cordas vocais. Porque pode ser irreversível ou às vezes eu posso ficar 3, 4 meses sem poder falar para fazer a recuperação. Então,
se hidratar sempre, sempre água, nunca gelada, sempre temperatura ambiente, tem que tomar muita água sempre. E faz bem pro corpo inteiro a água, né? Uhum. Então, uma alimentação saudável também faz muito bem. Maçã é muito bom, porque a maçã ela tem uma substânciazinha que deixa lubrificada o nosso trato vocal. Então, antes de gravar, uns 30, 40 minutos antes de gravar, é interessante você comer uma maçã, tomar um suco natural de maçã, ou mesmo um suco cítrico, também é uma boa. E nunca comida pesada antes de entrar no estúdio. Sei lá, você vai gravar e bate uma feijoadona, come uma pizza, que delícia! Mas antes de gravar não pode. Mas tem que se cuidar bastante, senão a voz vai pro saco. Os meus alunos reclamam quando eu pego café. Café também não é bom antes de gravar, porque ele seca a boca. Ué, professor, você vai tomar café? É claro, quem vai dublar são vocês, não sou eu. Então eu posso. Chocolate é a mesma coisa, não pode. Qualquer de coisa gravar com só. leite. Leite não pode. Ser bom em uma profissão não quer dizer que a pessoa é tão boa pra poder ensinar. E o Fábio, ele, além de ser dublador, ele também é professor de dublagem. Então conta um pouquinho, assim, das dificuldades que você sente nos alunos, as maiores dificuldades, assim, ou até em você mesmo. Então, depois que eu comecei a dar aula, eu tô dando aula mais ou menos quase um ano já dando aula. A partir do momento que eu comecei a dar aula, o meu desempenho dentro do estúdio aumentou infinitamente. Porque eu tinha muito mais cuidado, porque na aula de dublagem eu dirijo os meus alunos. Então eu tenho ouvido mais específico para os erros. Então quando eu erro, eu já percebo, já refaço a cena na hora. Como dublador, a gente não tem tanto esse cuidado, porque a gente tem sempre um diretor de dublagem que vai falar, ó, ficou ruim aqui, ficou meio assim, ficou meio assado. Então se você tem essa vivência de diretor, você acaba tendo um desempenho muito melhor na dublagem em si. Eu sempre gostei muito de ensinar coisas para as pessoas. Qualquer coisa que eu tenha de conhecimento e que eu consiga passar para as pessoas me deixa muito feliz. Fazer com que as pessoas aprendam o que eu sei. E eu fui escoteiro por 14 anos. Então lá eu aprendi muito isso. Então eu cheguei ao nível de ensinar as crianças o que eu, um dia como criança, estava aprendendo. E a gente percebe que é a mesma coisa. Então, meu Deus do céu, você fala, nossa, eu fazia a mesma coisa. É a mesma coisa com os alunos. Você pensava, eu olho e falo, nossa, eu cometi o mesmo erro, eu cometia os mesmos enganos, eu falava o sotaque paranaense, né? Eu falava igual os meus alunos que falam porta, o R puxado. Mas é muito divertido você ver a progressão dos alunos. No início de aula eu pergunto, antes de eu me apresentar, eu pergunto para cada aluno por que eles estão na minha aula e quem são eles. Para eu identificar primeiro o tom de voz deles e saber como é que eu vou ter que lidar com cada um. Eu já percebo o vício de linguagem, já percebo o sotaque, já percebo o tom de voz. Então eu já consigo ter um parâmetro de como que eu vou lidar com cada aluno. E no final do curso, eles ficam maravilhados, porque no começo eles ficam morrendo de vergonha de ouvir a própria voz, além do que alguns falam que tem voz feia. Vai ter um personagem feio para sua voz feia, tá bom? Você tendo voz, você pode dublar. E eu sempre brigo com eles quando eles se depreciam, porque não é certo, você está aprendendo. Eu estou ensinando você justamente para você ser profissional e conseguir fazer igual eu. Então, se você se deprecia, não é legal. Eu gosto de incentivar e fazer dar risada. Saiu uma risada boa, é o melhor feedback que eu posso ter. E nas minhas aulas, felizmente, eu tenho muita risada e muito feedback bom. No final do curso, eu mostro para eles a comparação. Eu pego uma cena que eu gravei lá no comecinho, na primeira, segunda aula, e mostro a cena que a gente gravou na última aula. E eles ficam pasmos, ficam perplexos com a diferença. Porque realmente, são poucas aulas, mas o tempo de estúdio que você tem, com a direção, com tudo isso, você começa a se policiar com o sotaque, com todos os erros. Eles começam a perceber por si sós os erros que eles cometem. E isso pra mim é muito gratificante, que significa que eu fiz um bom trabalho. Eles começam a se brigar consigo mesmos. Então significa que eles aprenderam e estão fazendo direito. E a gravação fica muito mais legal, fica muito mais fluida. Eles entram no estúdio, a única preocupação deles é a interpretação. Porque o sincronismo, o sotaque, as pausas, tudo isso já vai estar aqui no cérebro. E você já sabe disso porque você é dubladora, eu também já sei disso, que a gente já
aprende a fazer isso. A gente só chega no estúdio e vê qual voz que a gente vai fazer. Aham. Você tem alguma dica pra quem quer começar essa carreira e ser dublador? Tenho. Primeiro de tudo, não desistam. Não importa o quanto martelem você, o quanto sejam malvados com você enquanto você está aprendendo, qualquer crítica vai ser construtiva. Tem críticas que realmente não servem de muito, né? Mas não desistam, treinem bastante, façam os exercícios que o seu professor passar. Se for o caso, procure uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo para você melhorar dicção. Se você está inseguro para você entrar no estúdio, procure ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Principalmente para quem conhece já da área. Então, não desistam, treinem, porque a dublagem é uma profissão simples que exige excelência. Então, você precisa ser excelente para que você se destaque nesse mercado que é tão concorrido. Bom, gente, o vídeo tá quase acabando. Eu quero lembrar vocês de colocar aqui nos comentários dúvidas que vocês têm, se vocês querem que eu chame o Fábio aqui de novo. E muito obrigada por passar esse dia inteiro com a gente, por disponibilizar o espaço e por aceitar o convite de estar aqui no meu canal. O prazer é todo meu de tirar dúvida, de ensinar como é que faz e de ajudar vocês no que eu puder. Muito obrigada. Obrigado, Lia. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificação para ficar atento aos próximos vídeos. Coloca aqui nos comentários também dúvidas, sugestões, curiosidades. Tudo isso na dublagem. E dá o seu like. Tchau! Corta!